Essa semana eu começo a minha conversa com a Daniela. Todo mundo a conhece como a doutora Daniela, né? Que ela é geriatra aqui em Piracicaba, mas está passando por uma situação, como toda família normal, de recém-descoberta de uma celíaca dentro de casa. Como será a descoberta? O que será que é essa doença? Como lidar com isso? Por isso eu a convidei para dividir um pouquinho com a gente essa história que pode estar se repetindo na casa de vocês, de qualquer um aí que está assistindo a gente, ou de repente, né, alguma pessoa da família está tendo sintomas e nem imagina que existe essa doença celíaca, que é uma doença que infelizmente vem crescendo a cada ano. Bom, vou te chamar de Daniela hoje. Bom, obrigada por você ter aceito de abrir um pouquinho com a gente, né? Dividir com a gente essa passagem, né, pela sua vida. Bom, queria que você explicasse um pouquinho sobre a Letícia, sua filha, que tem 9 anos. Como que vocês descobriram? Como foi toda até vocês chegarem, né, nessa conclusão da doença? Sintomas e tudo mais, Dani. Boa tarde, obrigada pelo convite, em poder compartilhar a nossa experiência e ajudar as pessoas que podem estar passando por uma situação semelhante. Então, Gra, com a Lelê foi assim, a gente percebeu que alguns meses antes de fazer o diagnóstico, ela começou a sentir com frequência muita dor abdominal, que é dor na barriga. Começou, não era todo dia, foi aumentando, todo dia dor abdominal. Na escola ela passava mal com dor de barriga. Com frequência diarreia, sentia um pouco de enjoo também, às vezes ela tinha náusea. E a gente começou a investigar esse quadro, né? A gente primeiro fez algumas etapas mais básicas, a gente fez um tratamento para verminose, não melhorou. A gente acabou repetindo esse tratamento para verminose, não melhorou. Aí a gente começou a pensar, a observar o padrão alimentar dela e a gente começou a associar com doces. Então a gente começou a restringir um pouco o consumo de doces e também de leite. A gente pensou na intolerância à lactose, que hoje em dia é muito comum também. Então a gente restringiu o leite e restringiu o doce. E a gente acabou tendo uma certa melhora do quadro, mas não resolução. Ela deu uma melhoradinha e a gente acabou pensando, bom, será que é isso? Então, não sabia se a gente restringia mais ou não, mas não resolveu. Ela continuou com dor abdominal, com diarreia, às vezes náusea, vômito. E aí o Ivan, como endócrino, faz um acompanhamento de peso e altura dela a cada 2, 3 meses mais ou menos. E ele percebeu que nos últimos meses ela estava estável, ela não ganhou nada de peso e nada de altura. Então a gente falou, bom, esse quadro abdominal, mais essa falta de ganho de peso, de ganho de altura, e a gente percebeu que no fim do dia ela estava mais cansada do que antes, uma energia menor, diminuída, e a gente foi buscar então alguma coisa a mais. A gente procurou a ajuda de uma especialista gastropediatra que alertou para o diagnóstico de doença celíaca. E foi aí que a gente começou a investigar através da coleta dos exames de sangue, que é o primeiro passo. E aí nesses exames a gente já teve o resultado positivo para a doença celíaca. Gente, que coisa, né? E ela tem 9 anos, Sim, né, ela tinha 8 na época. É uma idade, né, meia complicada. Bom, vamos entender melhor o que é a doença celíaca com a doutora Larissa da Unimed. Vamos conferir. A doença celíaca é uma doença, é uma enteropatia desencadeada por mecanismos autoimunes. É uma doença que acomete o intestino, causando uma alteração na absorção de nutrientes. Ela é desencadeada por autoanticorpos que fazem uma alteração inflamatória da mucosa intestinal. A doença celíaca tem alguns sintomas clássicos da doença, principalmente diarreia, estufamento, e tem alguns outros sintomas inespecíficos, que seriam a diminuição do crescimento quando em criança, anemia, alguns outros sintomas relacionados a outras doenças autoimunes. O diagnóstico da doença celíaca geralmente é feito pela anamnese, a história clínica do paciente e ainda com alguns exames sorológicos dos autoanticorpos e ainda com biópsia intestinal. O padrão ouro do diagnóstico é a biópsia intestinal. O glúten nada mais é do que uma proteína
presente em alguns alimentos, principalmente no trigo, na cevada, no centeio, que desencadeia essa reação inflamatória que o paciente predisposto a isso vai ter formação dos autoanticorpos que vão fazer as alterações intestinais. Bom, Dani, aí quando vocês descobriram o diagnóstico, como foi adaptar o dia a dia dela? Você tem outros filhos também. Acredito que vocês têm o hábito de comer fora, né? Como foi adaptar essa fase com as crianças? Bom, não é fácil. Foi um pouco complicado no início. Primeiro que todo mundo se assusta com o diagnóstico, porque não é algo que a gente espera, não é algo que a gente queira naturalmente. Então a gente se assusta e a gente, inicialmente, o primeiro passo foi a gente entender a doença. A gente foi entender, felizmente a gente tem essa facilidade como médico de poder ter acesso à literatura científica, então a gente foi estudar realmente a doença, porque tem muita informação, e a gente foi entender o que era, o que não era, como é que funciona, o que era realmente necessário fazer. A gente foi estudar bastante sobre a doença e a gente começou a implantar as medidas lá em casa. E isso é uma coisa que leva algum tempo, não é do dia para a noite que a gente consegue adaptar, porque realmente as mudanças são grandes, a gente tem que praticamente mudar todo o funcionamento da cozinha da casa, né? Vou falar primeiro dentro de casa, porque é bastante coisa. Então, dentro de casa, a gente começou a trocar os utensílios que a gente tinha de madeira, plástico, bambu, alguns utensílios, tábuas de corte, panelas de teflon com riscos. A gente foi fazendo a substituição de todos esses utensílios e foi fazendo a descontaminação da cozinha, das superfícies. Alguns utensílios como vidro, cerâmica, inox, que estão em bom estado, é possível fazer a descontaminação e manter. Então, a gente foi passo a passo, verificando tudo que a gente podia fazer para deixar a cozinha de casa segura para ela. Para as pessoas entenderem um pouquinho, porque a gente que é leiga imagina assim, bom, se o problema é o trigo, né? Tirou o trigo, não tem problema. Por que ela está falando que eu tenho que trocar os meus utensílios domésticos? Gostaria que você explicasse até como médica, né? O que acontece com o glúten em relação ao toque dos produtos. Aí a grande questão que é a chamada contaminação cruzada, que esse é o grande problema, porque como você disse, tirar o trigo é fácil. Na verdade, o glúten é uma proteína que se encontra em alguns cereais, trigo, centeia, cevada, malte e a maioria das aveias, que não tem certificação de serem sem glúten. Então isso é fácil a gente conseguir tirar os alimentos que contêm essa matéria-prima. Mas a questão da contaminação cruzada é complicado, porque o glúten ele é uma proteína invisível e que tem a facilidade de grudar, de aderir às superfícies, cola nas superfícies, nas mãos, nos utensílios. Mesmo que você lave, né? Ele tem alguns utensílios que ele cola mesmo. Da maneira que é lavada. Existe uma maneira para que seja lavado com garantia de segurança. Tem. Então, existe, por exemplo, tem algumas mídias que falam sobre a tripla lavagem, que são 3 lavagens que a gente faz e usa álcool. Então, existem algumas maneiras de a gente fazer a descontaminação, dá para fazer. Mas é complicado, exige uma dedicação exclusiva para isso, não é qualquer lavar. E a gente vai ter que pensar em, se vai lavar, tem que usar uma bucha nova, uma bucha que nunca foi usada, não pode usar aquela bucha que era usada antes ou que foi usada com outros utensílios. Então, o que acontece? É lá sobre ainda a contaminação cruzada. Muitos alimentos, eles não têm glúten na sua produção, na sua receita, ou eles naturalmente não têm glúten. Mas eles podem ter tido contato em superfícies, vasilhas, utensílios, na preparação deles, ou mesmo nas fábricas, nas indústrias. Naquela receita pode não ter glúten, mas se a indústria fabrica um outro produto com glúten, que vai no mesmo maquinário, ou na hora de manusear, transportar, embalar, tem proximidade com produtos com glúten ou contato manual das pessoas, o glúten pode passar através da mão ou da superfície de um alimento para o outro. Ele não voa, a farinha voa, mas o glúten não. Mas ele pode grudar e passar de uma superfície que contém glúten para uma superfície que não contém glúten. Então, por isso que os produtos, mesmo aqueles que vem escrito não contém glúten, a gente tem que ter realmente essa certeza se na fábrica não teve o contaminação com produtos no mesmo maquinário. Que na verdade a gente entra naquela lei do Brasil que é obrigado, as indústrias têm a obrigação de rotular como contém ou não contém glúten. Se na indústria há essa contaminação, essa produção de outros produtos com glúten, ou no mesmo maquinário, ou no transporte, ou na proximidade,
a indústria é obrigada a colocar contém glúten, mesmo que na receita não contenha. Entendi. Um exemplo, um chocolate ao leite que não contém glúten na receita, mas a empresa faz um chocolate crocante com uma bolacha no meio que contém glúten e usa o mesmo maquinário. Então aquele que não contém glúten tem que vir no rótulo contém glúten. E aqui no Brasil isso aí funciona? Nem sempre, infelizmente muitas vezes não. Então assim, as marcas consagradas, as grandes marcas, a gente não tem preocupação nenhuma em adquirir o produto. Já marcas menores, menos conhecidas, que não são tão habituais, a gente acaba tendo que ter o hábito de ligar ou ligar no saque ou mandar um e-mail para comprovar se naquela produção realmente não tem chance de ter contaminação cruzada. Um exemplo, essa semana aconteceu com a gente com relação ao sorvete. A gente estava num lugar e tinha sorvete picolé e na placa do sorvete vinha a propaganda sem glúten, porque hoje em dia existe a moda também. Sim. Muita gente tirando o glúten por escolha própria, né? Então, provavelmente de olho nesse nicho, a marca colocou sem glúten. E aí a gente foi ver e eu liguei na empresa para confirmar. E na verdade não, o produto realmente era sem glúten, mas lá na produção ele tinha contato, então poderia ter contaminação cruzada. Então nesse caso é um risco grande. É bem difícil, né? E depois como que hoje o dia a dia do almoço, do jantar, o colégio dela? Tá, no dia a dia assim, depois desse período todo de adaptação, o dia a dia fica tranquilo. Dentro de casa é um dia a dia, uma vida normal, a nossa cozinha hoje é zero glúten, mesmo com os meninos que não têm. Que acabaram adaptando. Dentro de casa é zero glúten. Então, assim, ela fica totalmente à vontade para mexer no que ela quiser, para fazer o que ela quiser. E, assim, os alimentos do dia a dia, felizmente, não contêm glúten. Então, arroz, feijão, todas as carnes, salada, verduras, enfim, frutas que a gente usa no dia a dia não contém glúten. E aí a gente tem muitas opções no mercado de marcas já boas e reconhecidas com massas, molhos. A gente consegue ter uma alimentação em casa normal, sem qualquer tipo de restrição, totalmente sem glúten. Só que a gente tem que ter esse tipo de cuidado na hora de comprar e na hora de checar os ingredientes. Mas aí dentro de casa realmente a gente acaba tendo uma vida normal, bem à vontade, bem tranquila. Em relação à escola? Na escola a gente precisou ter uma conversa, né, com a escola, com as professoras e ter uma conscientização maior com relação a essa questão da contaminação. Porque o lanche ela leva tudo de casa, então a gente monta o que ela vai levar, não tem perigo algum. Mas lá tem que ter o cuidado para que nenhum amigo pegue o lanche dela, como acontecia bastante no começo, porque as crianças gostam de compartilhar. Então, às vezes ela levava o lanchinho dela, as bolachinhas, os salgadinhos, alguma criança pegava e infelizmente ela tinha que desprezar todo o lanche, ela não podia consumir. Então tem que ter essa conscientização na escola para que as crianças, e hoje em dia já é natural, agora elas já se acostumaram que elas não podem pegar o lanche da Lelê. Então se alguém vai experimentar, a Lelê pega e entrega para a pessoa também sem ter contato na mão. E ela própria ela felizmente com 8 para 9 anos já consegue saber que ela não pode experimentar nada que seja dos colegas e que ela não pode aceitar o que as pessoas oferecem sem que ela tenha realmente a segurança de que o produto é livre. Felizmente para vocês, mas infelizmente é um nicho que vem crescendo, que muitas pessoas estão tendo problema com o glúten, né? Eu fui conversar com a nutricionista, a Milena Beccari, para falar um pouquinho, né, dos alimentos em relação ao glúten e desse aumento, né, de pessoas que estão intolerantes e também já é, né, celíacos. Vamos dar uma olhada. A doença celíaca é uma doença que atinge o intestino das pessoas, é uma inflamação grave da mucosa intestinal e ela está sendo cada vez mais prevalente na nossa população, tanto em pessoas adultas como em crianças. E o que é essa doença, na verdade? É uma inflamação grave do intestino e a pessoa deixa de ter a capacidade de absorver nutrientes vindos da alimentação. Então, normalmente, começa a acontecer um quadro de emagrecimento, de desnutrição, as pessoas começam a ter muita fraqueza, a ter perda de massa muscular, queda de cabelo. Então, todos os sintomas envolvidos com desnutrição começam a aparecer, mas não é porque a pessoa não se alimenta, é porque o intestino dela não tem capacidade de absorver esses nutrientes. E existe um componente que é um causador um agressor maior para esse caso, um componente alimentar que é o glúten. O glúten é tão falado, né, hoje em dia, e ele é uma proteína que está presente em alguns alimentos, alguns cereais.
Ele está presente no trigo e todos os alimentos que forem feitos com trigo, na cevada, então cerveja e chopp contém glúten, no centeio, que é um cereal que para nós não é muito utilizado, mas existem alguns pães que são à base de centeio, no malte, e aí a gente tem que lembrar de alguns chocolates, né? Aqueles chocolates maltados que são bem gostosos, eles podem ter presença de glúten, e a aveia. Tá? No caso da doença celíaca, a pessoa também não pode consumir uma aveia comum, a não ser que seja uma aveia com a retirada do glúten, e já existe isso no mercado, tá? Mas todos esses componentes têm que ser excluídos da vida dessa pessoa. Para você ter uma ideia da gravidade do problema, se essa pessoa consumir um alimento que não tem glúten e estava em contato simplesmente, ou foi feito na mesma panela, ou ficou numa mesma travessa que algum alimento feito com glúten, essa pessoa vai ter problema. Então, essa doença é seríssima, mas ela é teoricamente muito fácil de ser controlada, embora seja muito trabalhoso. Não é que é difícil, mas é que a pessoa precisa ficar atenta o tempo todo para saber se existe qualquer tipo de ingrediente em todas as receitas que possam ter presença de glúten. O que é bom hoje em dia é que nós temos muitos alimentos disponíveis no mercado que já não tem mais a presença de glúten e muitos ingredientes. Então existem farinhas para poder substituir a farinha de trigo para poder fazer um empanado, ou para fazer um bolo, ou para fazer um pão. Existem aveias que não têm presença de glúten, já existem massas prontas para pão, para bolo, para pizza. Então é muito fácil de ter acesso a esses alimentos hoje em dia, mas realmente dá trabalho. Alimentos que são mais fáceis de se encontrar e que não contêm glúten. Se você tem doença celíaca, anota aí: tapioca, arroz, mandioca, qualquer variedade de batata não tem glúten. Agora, tudo que for feito com trigo, então cuidado com pão, com qualquer tipo de bolacha comum, biscoito, com massas, massa de pizza, massa de torta, massa de salgados, a cerveja, como eu disse. Então você precisa ficar muito atento com molhos que são engrossados, que podem ter presença de farinha de trigo, porque isso pode agravar realmente o quadro desse paciente, né? Existem alguns suplementos que nós usamos no tratamento para recuperar com uma velocidade maior essa mucosa intestinal, para que a pessoa volte a absorver nutrientes, né, numa rapidez maior e volte a recuperar o estado nutricional, ficando livre de desnutrição e dos sintomas associados a ela, tá? Existem alguns restaurantes hoje em dia que já servem opções sem glúten, então peça para ver o cardápio, peça para ver se é possível fazer alguma substituição. Mas a doença celíaca, infelizmente, está aumentando na população, mas o comércio e os profissionais da saúde estão se adequando também a essa demanda aumentada para poder orientar adequadamente e oferecer produtos que esses pacientes possam utilizar com segurança. Dani, em relação a Lelê, psicológico dela, a adaptação, como está sendo isso? No início foi mais difícil, né? Ela ficou abalada, como todos nós ficamos, a família toda ficou, os irmãos também, porque precisou ter toda essa reformulação. Então teve várias coisas que a gente teve nós tivemos que nos desfazer, e ela acabou ficando sentida com isso, os irmãos também. Então no início foi complicado, a gente percebia que ela realmente estava um pouco chateada, mas o fato dela começar a melhorar bastante com a dieta foi fortalecendo tanto a ela quanto a gente. O fato da gente perceber que ela estava ficando sem dor, que ela estava com o hábito intestinal cada vez melhor. Para você ter uma ideia, nesses 5 meses ela ganhou 2 quilos. 2 quilos para uma criança em 5 meses é muita coisa. Então assim, ela tá com mais energia, ela tá com mais disposição nos esportes dela, acabou aquela sensação no final da tarde de cansaço. Eu tô cansada, eu quero dormir, aquela sonolência. Então, essa disposição, essa melhora importante que a gente observa apenas com a dieta, sem necessidade de usar nenhum tipo de medicamento, é uma coisa que nos fortalece bastante para continuar fazendo, para continuar em frente, porque a gente percebe isso. É difícil? Tem que mudar muita coisa? Tem, mas é viável, dá para fazer e dá para ter uma vida normal, mais próximo possível do normal, com algumas restrições mais relacionadas à vida social mesmo,
mas que tem mudado a cada dia e que ela tem ficado cada dia melhor. Então, isso tem fortalecido. Tem dia que ela tá um pouco mais triste também, que ela fala: ai, mamãe, hoje na escola a amiguinha levou isso, aquilo, eu fiquei com vontade. A gente procura fazer, comprar em casa ou preparar, procurar uma receita, fazer para que ela não fique com vontade daquilo, e ela vai percebendo que a gente ressalta esse ponto, mas olha como você está melhor. Não é mesmo? Então tá bom, vamos. A gente mostra outras pessoas que estão em situações piores e mais difíceis, como você falou, tantas famílias passam por tantas dificuldades, então a gente devagarzinho vai se fortalecendo e está conseguindo levar muito Que bem. graça, gente. E olha, pensando nisso, pensando em qualidade de vida, em melhora, em produtos sem glúten, a Rede Drogal vai falar um pouquinho, a Fernanda, uma querida, né, que entende tudo de qualidade de vida, vai falar um pouquinho pra gente de alguns produtos, né, que auxiliam. Vamos dar uma olhada. A doença celíaca é uma doença inflamatória do intestino delgado que atinge muitas pessoas no Brasil. A doença celíaca, ela traz uma restrição ao consumo de glúten, que é a proteína existente no grão de trigo, de cevada. Um dos maiores sintomas que agrava o paciente celíaco são os desconfortos abdominais, o estufamento, gases e a má absorção de alguns nutrientes, decorrente à perda de apetite, à facilidade de consumir coisas que não tenham tantos nutrientes e não geram tanta alergia. O tratamento mais indicado é feito pelo seu médico especialista, onde ele vai verificar a deficiência de nutrientes e os alimentos que você não pode consumir. A dieta é muito restrita e deve ser acompanhada por uma nutricionista. Geralmente, os pacientes eles recebem uma suplementação de enzimas digestivas, de ômega 3 para facilitar nesse processo de inflamação, como também suplemento vitamínico, onde a deficiência dos nutrientes é apresentada pela má absorção, mas deve sempre ser restritivo o consumo de glúten. E para isso é indispensável consulta de uma nutricionista. A Dani, passando por isso, embora seja num período curto, ela viu a necessidade de ter mais informações, de ter mais acesso a lugares, produtos, e hoje ela está engajada numa associação que eu gostaria que você explicasse um pouco, que até as pessoas que têm ou que se identificaram um pouco com a nossa conversa, é claro que a gente pede que você vá ao médico, faça os exames, porque não é porque você está com desconforto abdominal que você tem, né, essa intolerância, não. Você tem que ir ao médico e falar: olha, eu estava assistindo o programa e aí eu me identifiquei, vamos fazer uns exames, que como a Dani falou, tem que fazer os exames para realmente levantar o diagnóstico e aí fazer o tratamento, tá? Mas a gente vai falar sobre a associação, né? Que você, juntamente com outras mães também, começaram a divulgar. Exato. Na verdade foi assim, com todas essas dificuldades que eu te falei, de entender um pouco mais a doença e a gente percebeu que tinha muito pouca informação hoje em dia em relação à prevalência da doença, que é uma doença prevalente, prevalência alta, 1% da população, a cada 100 pessoas uma tem a doença celíaca. É alta. É alta e tem aumentado realmente, como você disse. Então, a gente achou que existe uma necessidade de conscientizar mais as pessoas, tanto a população, para que lembre, para que converse com o seu médico sobre isso, solicite os exames no caso de sintomas pertinentes, também a classe médica, que pense nesse diagnóstico, que coloque no seu leque de diagnóstico diferencial, como vocês devem ter explicado, não só para os sintomas gastrointestinais, mas para diversos outros sintomas que a doença celíaca também pode ter, que é uma doença muito heterogênea. Então, que é importante que os médicos tenham em mente esse diagnóstico diferencial. A gente tem um casal de amigos que está passando por uma situação semelhante, e que é o Rafael, cardiologista, e a Flávia, endocrinologista, e junto com o Ivan, que é endocrinologista, meu marido, nós nos unimos, inclusive a iniciativa partiu deles inicialmente, para que a gente montasse uma associação aqui em Piracicaba com esse intuito de oferecer, porque nós como médicos temos acesso à literatura, a informações realmente confiáveis com embasamento científico. Então o que a gente quer é conseguir conscientizar cada vez mais as pessoas para que seja pensado na doença, para que sejam solicitados os exames. Os exames são muito simples, são exames de sangue, que são feitos, a confirmação é com a endoscopia, mas também é um exame de acessibilidade boa atualmente. Então a gente quer passar essas informações. A gente quer também fazer um trabalho com as escolas sobre essa conscientização, como incluir as crianças ou adolescentes que passam por essa situação, como lidar no dia a dia.
E também a gente tem feito um trabalho bem legal de divulgar empresas e estabelecimentos alimentícios que têm tido a oportunidade de oferecer refeições e produtos seguros para os celíacos, tanto locais que são 100% livres de glúten, quanto locais que estão se esforçando. A gente está com um projeto piloto com 3, 4 restaurantes aqui em Piracicaba que foram selecionados e que toparam fazer um treinamento com o seu pessoal e avaliar se tem a possibilidade deles oferecerem alguns pratos realmente seguros para os celíacos e que possa melhorar a qualidade de vida do ponto de vista social, como Sim. eu falei, que é uma das grandes dificuldades que a gente encontra. A gente tem feito esse trabalho, um trabalho todo voluntário, realmente voltado para melhorar a qualidade de vida dessas pessoas, das suas famílias, porque as famílias acompanham a pessoa que tem diagnóstico, os amigos também. Então, além de melhorar a qualidade de vida, a gente percebe que é um mercado em ascensão para Piracicaba também, que muita gente pode conseguir montar uma empresa, montar um negócio, crescer, visando esse público que é bastante carente de serviços em Piracicaba e na região. Então, a gente tem feito todo esse trabalho, a gente tem divulgado esses produtos, essas marcas, tem feito esse treinamento e a gente queria realmente divulgar para que mais pessoas acompanhassem as nossas redes e se juntassem a nós e pudessem contribuir também, dar informações ou receberem apenas informações que a gente tem passado. Qual que é? O Instagram é o celíacos.sp e o Facebook também, celíacos.sp, tá? E o site é a Associação de Celíacos e Sensíveis ao Glúten de Piracicaba e região. Lá tem várias informações sobre a doença, sobre essas marcas, sobre esses locais, sobre produtos, os exames que precisam ser feitos para a doença. Então, a gente gostaria bastante de divulgar isso. E agradeço mais uma vez a oportunidade de estar aqui, compartilhando a minha experiência. Espero que a gente consiga ajudar bastante gente. E vai ajudar, porque como eu falei, infelizmente a gente vê cada mês, cada ano, né, aumentando essa intolerância ao glúten. Tem gente que eu tenho a intolerância, mas leve, não chega nem ao nível de vocês, mas a gente vê a diferença, né? Mas a gente está aqui para alertar para que você procure um médico, tá? Procure um médico, vá ver, faça os exames, não vá começar a sair não comendo glúten por conta própria. Eu tenho isso, então eu vou parar, vamos ver se melhora. Não é assim. Na verdade, isso tem que ter acompanhamento. É super importante que as pessoas não tirem o glúten da alimentação antes de excluir a doença celíaca. Isso é muito importante, porque com essa moda hoje em dia, muita gente tira o glúten e depois quando vai fazer o exame, ele pode vir falso negativo, porque o exame vem positivo devido ao consumo de glúten mesmo. Então, se as pessoas começam a excluir glúten sem tirar, sem comprovar que não tem a doença, a pode gente camuflar a doença e depois ter repercussões sérias e importantes lá na frente. Então, são pontos super importantes. Dani, eu queria agradecer. Obrigada. O nosso programa está sempre aberto às informações na área da saúde e que você tenha força, porque a gente sabe que é difícil, né? Tanto em casa como agora com essa associação, que com certeza vai ajudar muitas pessoas que estão assistindo a gente. Um beijo para o Ivan, para a Lelê, para os meninos. E a gente vai ficando por aqui. Bom, se você quer saber um pouquinho mais, né, através das nossas redes sociais, você pode estar enviando para a gente a sua pergunta, as suas dúvidas, até sugestões de tema para a próxima semana, que a gente vai estar fazendo um programa especial para vocês, tá? Lembrando que nós estamos diariamente na TVR, canal 26 e também no 526 e também através das nossas redes sociais, canal no YouTube, Facebook e Instagram. É só acessar De Bem com a Vida Piracicaba e você vai ter informações de vários temas, tá? Um beijo para vocês e até semana que vem.